possa conduzir a nossa vida durante todo o nosso jornadear, todo o nosso caminhar. A jornada, ela pode ser pesada, fatigante, mas quando você olha para o autor e consumador da vida, para o prêmio, ela se torna suave e leve, mediante o poder que emana em Cristo Jesus. Amém? Agradeço a Deus pelo privilégio de ser um dos anciões desta igreja. Confesso a vocês que às vezes dá vontade de desistir, mas conforme diz essa música, lembre de onde você veio, lembre o que Deus já fez por você, aonde você estava quando Deus te encontrou, quantas bênçãos, quantos livramentos, e daí a gente retoma na força que está em Cristo e continuamos a jornada. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Mas antes de lermos a palavra de Deus, gostaria que você inclinasse a sua fronte para pedir permissão ao Deus eterno, não só para ler a sua palavra, a sua carta, mas também para que Ele possa abrir nossa mente e o coração para a interpretação e entendimento da mensagem nesta manhã. Feche seus olhos. Ó Pai querido, Deus de bondade e de misericórdia, clamamos a Ti neste momento, ó Pai, por permissão para ler as Tuas santas Escrituras. Permita-nos, ó Senhor, que ao lermos, o Espírito do entendimento possa permear em nossos corações, na nossa mente, para que a Tua mensagem seja aceita e interpretada nesta manhã. Silencie, Senhor, mais uma vez o vosso servo, o qual Tu escolhera para trazer a mensagem nesta manhã. E mais uma vez eu lhe peço, Deus, usa-me da forma como Tu queres, e que o meu coração e o coração dos demais possa ser preenchido por Ti nesta manhã de sábado. Amém e amém. Livro de Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui está relatado, meus amados, o primeiro ato de mordomia cristã endereçado aos seres humanos. No Éden, onde Deus criara tudo, onde Deus preparou tudo perfeito para que você, Joyce, pudesse estar lá. Quando nós lemos a palavra de Deus, e nós vemos aqui que era o primeiro casal, Adão e Eva. Mas era o desejo de Deus que nós estivéssemos lá. Tanto que nós habitaremos no Éden restaurado. Quando o ser humano falhou, a porta do Éden fora selada. Mas nesta manhã de sábado, Deus quer que eu e você
possamos estar ali ouvindo as palavras a qual ele dissera para o casal. Deus preparou o Éden de forma magnífica. Porque Deus é magnífico. Tudo lindo, tudo esplendoroso. Deus agora forma o homem e a mulher, cria o homem e a mulher. A imagem de Deus os criou, homem e mulher, para que pudessem estar ali habitando no jardim do Éden. Deus criou e os abençoou. Abençoou Adão e Eva e ao mesmo tempo deu-lhes o privilégio de estarem ali presentes no lugar maravilhoso. Mas com os privilégios também vem a responsabilidade. Deus deu o privilégio, mas também lhe deu a responsabilidade. E quando o versículo nos diz ter o domínio, não é no sentido de explorar, não era no sentido de retirar ou destruir, fazer o que quisesse, não. Fora no sentido de que eles deveriam compartilhar com Deus a responsabilidade do local, da terra, do jardim do Éden. Dá para vocês entenderem o que estava acontecendo ali? Deus coloca o casal ali no Éden, dá o privilégio deles estarem ali, mas também eles deveriam cuidar, zelar, ter amor pelaquilo que Deus fizera, pois sendo criados à imagem de Deus e à semelhança de Deus, eles eram capazes de distinguir entre a exploração e o cuidado. O que Deus lhe pede hoje? O que será que Deus está te pedindo hoje, nesta manhã? Qual é o cuidado que Deus está pedindo para que você tenha nesta manhã de sábado? Mordomia, meus amados. É o dono, o Criador Deus, ele passa essa responsabilidade para que as pessoas tenham cuidado e zelo. E a partir do momento você é chamado de mordomo. Mordomo de Deus o Pai, o Todo-Poderoso. A mordomia aqui apresentada não seria apenas unificada, mas também multiplicada. Porque tão somente quando lemos o versículo bíblico, ele diz para que o casal pudessem ser fecundos, multiplicai, povoai. Isto implica, meus irmãos, que também eu e você, seres humanos, somos privilegiados, mas também com todo este privilégio, nos cabe a responsabilidade. Responsabilidade minha, Eduardo, como uns dos anciãos desta igreja, pastorear a igreja. E que muitas das vezes no meu coração, eu vejo que eu tenho falhado. E quantas vezes nós caímos, sentimos-nos incapazes, não merecedor, mas Deus o te coloca, porque Ele vê algo bom em mim e em você. Já viu aquela coisa, você fala, você aos olhos humanos, você olha para a pessoa e dali não tem nada de bom. E o que será que Deus viu de bom em mim? Somos pecadores, somos falhos, mas Deus vai lá no íntimo do teu ser, no teu coração, enxerga algo de bom. E daí Deus te dá o privilégio de você servir a Ele, de você trabalhar na casa dEle, trazendo, ou seja, louvores, ou você administrando financeiramente a igreja, ou você participando da escola sabatina, mas também tem a responsabilidade de você ser ali fiel a Deus,
de você estar sempre pronto para atender o seu chamado. Nesta manhã de sábado, meu querido, este sábado de mordomia, Deus está te convidando para provar do poder que emana dele. O poder da bênção. Conforme o hino que a Renata cantou ali, ele fala em determinado momento, quantas bênçãos, quantos milagres Deus operou na sua vida. Da onde que Deus te tirou, e Deus ainda quer fazer algo muito melhor ainda na minha e na sua vida. Basta a gente aceitar e deixar Deus agir. Basta a gente abrir o nosso coração a Ele e deixar Ele atuar, deixar Ele ser o primeiro do nosso viver, habitar no trono do nosso viver. Deus nos abençoa tanto, irmãos, e de forma grandiosa, e de forma poderosa. Deixa eu te contar 2 pequenas histórias. Como hoje é o sábado de mordomia. E por que a gente fala tanto em dinheiro, né? Por que será que a gente fala tanto em fidelidade? Por que será que a gente fala tanto em ofertas e dízimos? O dízimo, para quem não sabe, ele é um mandamento, correto? É um mandamento. Porque Deus fala assim, ó, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Deus não está falando assim, ó, se você quiser. Deus fala o percentual e fala que você tem que trazer. A oferta já é algo de amor. É algo de coração que você vai ali sentar ao lado do seu Deus e propor a Ele aquilo que você quer ofertar. Mas não de pesar, e sim por prazer, de que Ele tem te abençoado. O primeiro história que eu quero te contar aconteceu na minha classe. Nós estávamos falando sobre dízimos e ofertas, e um dos alunos, ele levantou a questão. Olha, essa semana foi uma semana um pouco perturbadora para mim. Recebi meu pagamento, separei o dízimo, paguei as contas e eu esqueci da conta de luz. E não tinha mais dinheiro. E muitas das vezes, qual é o primeiro pensamento? Vou lá no dízimo. Mas aí ele lembrou, lá de Malaquias 3, de 8 a 10, que fala o seguinte, roubarás o homem a Deus. E em determinado momento, no versículo 10, ele fala assim, se eu não vos abrir a janela do céu. Sabe, Marlene, ele segurou naquela promessa. Ele agarrou naquele versículo. E no dia que chegou o rapaz para fazer a leitura do relógio, estava zerado. Provai e vede. A segunda história da minha mãe. Eu era criança e minha mãe sempre foi debilitada de saúde. E quando ela aceitou o evangelho, ela não trabalhava, mas meu pai dava um dinheirinho a ela. Ela separava o dízimo e a oferta e trazia para casa do tesouro. Nunca deixou de ser. E por ela passar muito mal, às vezes, tem algumas crises. E ela contava a história para a gente que com 9 anos de idade, ela teve tuberculose. O apelido da minha mãe era Miúda, pois ela era muito magrinha. E ela dizia que quando eu nasci, eu acabei com ela. Ela engordou, né? Alguns dentes ela perdeu. Eu levei transtorno, digamos assim. Mas a minha mãe sempre ali fiel. E ela dizia
que não saberia se ela iria durar muito tempo, devido a muitas crises que ela tinha. E meu pai, que não tinha doença alguma, veio falecer primeiro. E num dos aniversários dela, vocês sabem disso, ela sempre falava: eu estou aqui pela graça de Deus e não pensava chegar à idade que eu estou hoje. Só tenho que agradecer o meu Deus. Resultado disso, meus irmãos, Deus a abençoou. Ela tem o privilégio de não enterrar nenhum dos seus filhos. No meio daquela pandemia toda, nenhum filho faleceu. Deus deu o privilégio a ela de ter aproximadamente 15 netos. E assim minha mãe viveu até os 92 anos. E ela dizia: quando eu cair no hospital, eu prefiro que Deus me leve. Me leve porque eu não quero dar trabalho a ninguém. Esse negócio de usar fralda, essas coisas não é para mim. E Deus a levou. Deus a levou. Mas, meus queridos, o que eu quero dizer com isso é: se você for fiel a Deus, Deus é fiel para contigo. Ele fala: fazei prova de mim. É com a luz que você está preocupado? Você não sabe o que vai acontecer, meu filho. E esse homem, ele segurou ali, foi fiel a Deus, não mexeu nos dízimos. E Deus o abençoou com uma conta zerada. A minha mãe não precisava chegar nunca aos 92 anos de idade, e chegou. Porque Deus o abençoou com o dom da vida. E pudemos, nós filhos, netos e bisnetos, desfrutar da companhia dela. O que te prende hoje, nesta manhã, de você não ser fiel a Deus? Se Deus fala: provai de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, Deus quer derramar bênção sobre a sua vida, sobre esta igreja. Mas talvez nós temos retido a bênção não chegar na nossa casa, na nossa vida, porque não temos sido fiel para com Ele. Mas por que isso é importante? O porquê de trazer o dízimo à casa do tesouro? Por que ofertar? Sabe, meus irmãos, você que está em casa, quero falar com você. Você está vendo essa transmissão, mas se não tivesse doadores, pactuantes, ofertantes, você não estaria assistindo. Temos o ar-condicionado. E eu digo mais uma vez: se não tivessem doadores, ofertantes, pactuantes, não teríamos ar-condicionado. No verão, é possível ficar aqui dentro tranquilo com aquele calor que fazia? Me respondem. Me respondem. Pode falar, gente. Sim ou não? Não era. Mas sabe por quê? E para quê? Porque Ele te ama. E para que você pudesse estar hoje aqui na casa dEle, ofertando a Ele com o seu coração, com a sua vida, o reconhecimento de que Ele tem ricamente te abençoado. Como dizer não para este Deus que me agraciou com uma filha, nos agraciou com a filha, eu e a Deise? Passamos por perrengue às vezes, sim. Problemas? Passamos. A gente está na luta aí, psicopedagoga, fono, psicomotricidade, psicólogo, neuro. E a gente vai pelo plano, e vai pelo SUS, vai pelo particular. Sabe por quê? Porque a gente ama. E Deus olha assim para você, pecador, e por que Ele deixa que o sol aqueça a sua vida? E por que será que Ele derrama a chuva no tempo correto? Porque Ele nos ama.
E porque nós vivemos aqui neste planeta ao qual Ele deixou para que nós cuidássemos dele. Sabe, meus queridos, é por isso que a história de mordomia iniciou lá no Éden. Deus deu a bênção para Adão e os abençoou. E Deus está trazendo essa mesma bênção hoje, nesta manhã de sábado, para mim e para você. Mordomia, meus amigos, é um princípio divino, criado e dado pelo poderoso Deus. Mordomia é um processo de multiplicação. Eu lembro da história do menininho. O mestre Jesus estava ali falando a uma numerosa multidão. E já estava ali, quem sabe, algumas 4, 6 horas falando. E começou agora a entardecer, ao cair da noite. E os discípulos preocupados, porque eles não tinham nada para servir aquela numerosa multidão, cerca de 5.000 pessoas, sem contar as crianças. E os discípulos agora se aproximam do mestre: Senhor, o Senhor tem que despedir essa multidão, Senhor. Eles já estão muito tempo aqui, já está escurecendo. E alguns já estão com fome, já fizemos uma vistoria aqui e encontramos um menininho com um lanchezinho que muito mal vai dar para ele, Senhor. E o mestre Jesus, guardando a bênção melhor para o final, ele diz assim: não vou mandar-lhes embora, mas trazei-me aqui o lanchinho desse menino. Olha, meus amados, eu fico pensando, toma da mão da criança alguma coisa de comer. É fácil? Vai tomar, né? Agora imagine aquela criança prontamente que doou o seu único lanchinho. E agora? Talvez alguns dos discípulos pensem: mas o que o mestre quer fazer, meu Deus do céu? Quantos pães? Quantos pães? Quantos peixes? Como que pode, Odeir, alimentar 5.000 pessoas? Mas Deus, irmãos, Ele só pede aquilo que você pode dar. Ele não vai pedir mais nada além. E os discípulos agora levaram na presença do mestre aquele lanche, entregou na mão dele, e Deus agora abençoa o pão, ergue os olhos aos céus e fala para os discípulos: pegue aqui e reparta entre a igreja de Seropédica, começando aqui pela Renata, e você vai distribuindo. E os discípulos ficaram maravilhados, que cada vez que mais repartia, mais pão tinha, mais peixe tinha, e foi repartindo para aquela numerosa multidão. E todos comeram. O que é preciso mais acontecer para que eu e você sejamos fiéis para com Deus? Será que vai haver um dia em que não teremos mais recurso para pagar o custo deste templo, da igreja? Será que vai haver um dia que as portas serão fechadas? O que precisa acontecer na minha e na sua vida para despertarmos de que eu preciso ser fiel para com o mestre? Porque a todo tempo da nossa vida Jesus é fiel para conosco. Deus tem nos agraciado com o dom da vida, porque quantas pessoas desceram à sepultura devido a esse vírus, que ainda não foi embora, está por aí. Mas mesmo assim Deus tem te privado. Quantas pessoas que tiveram que sair da sua casa para poder trabalhar, pegar condução lotada, e Deus a privou a vida.
O que você mais quer? O que você está esperando que aconteça para você se voltar completamente para Deus? Para você dizer, sim, Senhor, eu estou aqui. Me perdoe pelos meus erros cometidos, ó Pai, de não ter sido fiel a Ti. Mas eu preciso ser fiel a toda prova, Senhor. Eu preciso experimentar mais desse Teu poder e fazer mais prova de Ti. Nesta manhã de sábado, Deus está falando isso para você fazer essa reflexão na sua vida. De que a obra dele precisa, sim, dos nossos recursos. Você não assiste a Novo Tempo? Eu não vou fazer a pergunta aqui, mas quantos anjos da esperança têm o privilégio de poder ajudar e saber que ele está contribuindo e está assistindo, porque ele é um dos contribuidores? E você e eu? Sabe, meus amados, somos mordomos daquele que é a fonte de poder. O milagre só aconteceu porque tão somente o ser humano fez a parte dele. O milagre aconteceu, Silvio, porque você entregou os pães e os peixes, para que o mestre pudesse fazer a multiplicação, o grande milagre. Deus jamais vai pedir algo além daquilo que nós possamos dar, meus queridos. Mordomia é mais do que bens. Mordomia, meus amados, é mais do que o alimento, é mais do que dinheiro. Vai muito além dessas coisas. Não que essas coisas sejam necessárias, mas vai muito além disso aí. Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Chegou um grande amigo meu com a sua noiva, Júlio. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês se sintam abraçados por esta igreja. Ok, irmão? Então, meus amados, de tudo aquilo que nós falamos até agora, como podemos usar a mordomia para multiplicar e unificar a nossa igreja? Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16. Quem encontrar, por favor, possa ler. Efésios 4, 15 e 16. Amém? Seguindo toda a verdade. Que verdade? Há verdades que estão relatadas na palavra de Deus, mas precisamente hoje, neste ponto que nós estamos focados, que nós estamos estudando a respeito da mordomia cristã, dízimos e oferta, a fidelidade para com Deus, o agradecimento a Ele das bênçãos que Ele tem derramado na sua e na minha vida. E disso nós não podemos negar, porque Deus nos abençoa. E aqui a carta de Paulo aos Efésios, quando ele fala de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta. Ó, meus amados, nós precisamos ser mais amorosos uns para com os outros. Nós precisamos entender a dor do irmão, não julgá-lo e não descartá-lo. Exemplo disso, Judas. Cristo sabia que ele ia fazer, mas Cristo o desprezou, jogou de lado? Não, fez com que eles estivessem ali junto, para que ele pudesse se arrepender.
e da mesma forma que ele faz hoje. Quando chega no período de nós escolhermos nomes, meu sonho era ter aqui 12 anciões. Sabe por quê? Sabe por quê? 12? Eu ia ficar só um mês de responsável. Imagine essa igreja com 12 anciões trabalhando, fazendo com que a obra avance, organizando vigília, organizando distritais, organizando palestras. Mas às vezes o que pesa o nosso coração é que às vezes a gente reúne para resolver problema. Mas Cristo Jesus, nesta manhã de sábado, Ele está dizendo, olha, se você for fiel para comigo, eu vou te abençoar rica e abundantemente. Porque ali em Malaquias ele falou que se não vos abrir a janela do céu. E muitas das vezes, voltando aqui à carta de Efésios, quando chega no período de nós escolhermos alguns líderes, fulano não quer. Cicrano também não quer. E muitas das vezes, meus irmãos, nós esquecemos de algumas outras pessoas que estão querendo, estão ansiosas para trabalhar, mas nós não convidamos. Nós não treinamos essas pessoas. Nós não olhamos para essas pessoas. E muitas das vezes colocamos e não damos assistência. E fala, isso aqui não dá mais. Não tem condições. Mas quando Paulo, ele fala aqui na carta de Efésios, ajuda da junta, é isto. É um ajudando o outro, um tendo compaixão do outro, um servindo ao outro. Você não participa do lava-pés? Não é o ato de se humilhar perante o seu irmão ou seu cônjuge? Ele sentado e você ali prostrado lavando os pés? Ah, meu querido, se você lava os pés do teu irmão e você não quer ajudar ele, o que você quer então? Sabe, meus queridos, temos que aprender, meus amados, a olhar para as pessoas com o olhar do Pai, a olhar as pessoas com mais mansidão, com clareza, com amor, porque Deus nos dá o privilégio de estarmos na casa dele, de sermos líderes. Agora eu vou falar para os líderes, de sermos líderes, mas com os privilégios vem as responsabilidades. Muitas pessoas têm aguardado a serem chamadas, meus queridos, para que a multiplicação e a unificação da igreja seja por completa. Precisamos ter paciência. Sabe por que nós precisamos ter paciência? Ensinar é fácil? Uma pergunta às professoras, ensinar é fácil? Não é. Mas é prazeroso. Sabe por que é prazeroso? Porque no final você olha para aquele aluno e vê que ele conseguiu chegar ao auge junto com os outros. De forma diferente, sim. Mas você, como professor, como mestre, você teve esse cuidado, esse carinho, esse zelo para conduzi-lo mais para perto dos outros, ao grau que os outros estão. E assim também é na igreja, é na irmandade. Nós temos que ajudar. E a gente fala assim no término do sermão, que estaremos junto ao Pai eterno nas mansões celestiais. Mas você não ajuda o teu irmão? Você não olha com simpatia para o teu irmão? O que vai acontecer? Pessoas, irmãos, querendo trabalhar, mas a bondade, a tolerância deve estar em nosso coração, para que possamos ajudar estas pessoas. Precisamos dar mais oportunidades. E questão de bênçãos,
Quantas pessoas têm recebido bênção e querem ter o privilégio de contar e não contam? Porque às vezes vive num corre-corre do dia a dia. E a pessoa às vezes para perto de você, irmão, eu vou ter que sair agora, que eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. O irmão está doido para te contar a bênção que ele recebeu, ele não tem essa oportunidade. Quantos estiveram aqui no culto de gratidão do quarteto? Quero vos dizer que já estou encerrando, tá? O meu cunhado, Denilson, mais conhecido como Nil, quando nós resolvemos montar o programa, ele falou assim, ó, deixa o sermão comigo, que eu tenho uma experiência para contar. Eu falei, ô glória! Eu falei, Edilson, a gente vai estar nesse dia só sentado. E realmente ficamos, né? A experiência da vida dele com a família dele. Pessoas prontas a falar, só esperando a oportunidade. Pessoas que têm recebido bênçãos de Deus, que querem contar para que sirva de exemplos para outros se fortalecerem na fé. Mas para tudo isso, irmãos, nós precisamos ser fiéis para com Deus. Volto. Quando Deus chega para Adão e Eva e os abençoa e diz para que eles pudessem ser fecundos, multiplicar. E essa igreja só vai crescer quando ela entender que ela tem que multiplicar e unificar. Mas isso emana do poder de Deus. E depende dos nossos recursos. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma finalidade. Talvez você pode estar pensando, mas Eduardo, a minha vida está tão enrolada financeiramente. Eu estou com números, empréstimos, e não consigo resolver isto. Mas, meu irmão, Deus fala assim, ó, provai e vede, se eu não vos abrir a janela do céu. Talvez você encontre na beira do mar, Faraó, vindo de cavalos, fortes armas atrás de você para querer te pegar. A ordem do mestre é o quê? Coloque o pé na água. Nessa manhã de sábado eu quero dizer para você, se você quer ser fiel para com Deus e começar a reconstruir a sua história da vida financeira ao lado de Cristo Jesus, Cristo quer derramar inúmeras bênçãos sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, mas você precisa colocar diante do altar de Deus. Coloque o pé na água. Quem sabe é a sua última e única oportunidade de você endireitar a sua vida ao lado de Jesus. Coloque o pé na água, porque Deus quer te abençoar rica e abundantemente. E eu sou o primeiro a fazer isso, irmãos, porque eu quero ter minha vida e a da minha família ao lado do altar de Deus, para que a minha vida e a vida dos meus familiares seja abençoada.